Fique agora com o programa Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro, educadora física, psicóloga e reikiana. Mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, ouvintes da Web Rádio Fraternal. Aqui Sandra Ribeiro, mais uma vez, com o programa Consciência em Movimento, consciência para agir, movimento para evoluir. E aqui nós estamos com mais um tema, né, sobre as reflexões do Pinóquio, né, da história do Pinóquio. E hoje nós vamos entrar na primeira parte, que é o que transcorre toda a história do Pinóquio, né? Porque ele surgiu, qual um tema principal? A mentira, né? Ele surgiu por conta da mentira. Toda vez que ele mentia, o narizinho crescia, aí ficou um narizão, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a mentira em si, né? Como na história, como é que surgiu? Quando a fada ele está em perigo, a fada vem para ajudá-lo, né? Faz as perguntas e ele responde as 3 perguntas com mentiras. E cada vez que ele mente, o nariz cresce, né? Esse é todo a história permeia em cima disso, né? E aí eu acho que eu já falei, né, num dos episódios aí, fisicamente falando, nosso cérebro, quando aqueles que têm um pouco mais de leitura, né, na parte física, conseguem entender, faz uma pergunta e a pessoa, antes de responder, o corpo já responde, já mostra, né? Então, nós temos uma questão interessante, né? A gente foi estudar, né? Quando você mente, quando nós mentimos, nosso nariz não cresce como o do Pinóquio. Porém, nossa área cerebral que transmite isso, e quando nós vamos nos comportar com a mentira, vamos falar uma mentira, antes de nós falarmos, o nosso nariz é irrigado, essa parte aqui, né, a parte mais gordinha, e aqui na ponta do nariz, ela é mais irrigada, o cérebro manda mais sangue para essa região. Então, acredito eu que foi por isso, quem escreveu, né, o Collodi, que escreveu a história, ele sabia disso, só que no filme ele, né, romantizou, aumentou, ampliou, né? Mas então, se você for contar uma mentira, cuidado que quem está lendo o seu corpo pode perceber que você está mentindo através do seu nariz, né? Se ele fica mais irrigadinho, ele vai ampliar um pouquinho mais, né? É coisa de quase imperceptível. A maioria das pessoas não percebem isso, né? Mas é interessante essa parte aí. Mas, enfim, vamos lá. O que é a mentira? A mentira é um comportamento gerado por uma crença. Olha só, tá tudo na mente, né? A mentira vem da mente também. Para que serve a mentira? Ela serve para adequar aquele que está mentindo, né, às expectativas dele. Serve um propósito. O propósito tem vários, né? A gente não vai nem mencionar aqui, mas a mentira serve a um propósito. Quando a gente conta uma mentira, existe uma intenção por trás dessa mentira. A intenção, boa ou ruim, o comportamento bom ou ruim, né, a gente não está questionando. Mas existe uma intenção. Provavelmente para esconder alguma coisa. Mas, vamos lá. No caso do Pinóquio, ele queria se mostrar perfeito para a fada, né?
Mas lá no inconsciente dele, ele sabia que a fada o conhecia. Porém, ele mentiu assim mesmo, né? Quantas vezes nós não fazemos assim também, né? Mesmo sabendo, você lá no seu íntimo, sua consciência está mostrando para você que você está mentindo, você vai mentir e a pessoa que está ouvindo a sua mentira não vai acreditar, ela sabe que é mentira. Mas mesmo assim nós fazemos, né? Nós nos comportamos assim, nós falamos, enfim. Vamos lá. O Pinóquio ele queria se mostrar perfeito, esconder para a fada que ele errou. Nós não fazemos assim também? A gente não quer, né, mostrar para os outros que a gente é perfeitinho, que a gente é bonzinho, que a gente é... E muitas vezes a gente coloca a máscara e tem que mentir, porque se a gente quer esconder uma verdade lá dentro, né? A gente utiliza dessa máscara, né, da mentira, para poder nos promover, na verdade, né, e esconder a nossa verdade, que a mentira esconde uma verdade. Ok? Então tá. O que a mentira faz? Além de esconder a verdade, ela protege uma crença. Nós falamos aqui, né, que a mentira ela é um comportamento que é gerado por uma crença. Nós vamos entrar já, né, na questão da crença. Ela mascara um lado que eu não quero nem ver e nem mostrar. Aquele que mente não quer mostrar um lado, né, que para ele pode ser vergonhoso, para ele, enfim. E aí vou fazer uma pergunta para você que está ouvindo aí. Você sempre falou a verdade? Você nunca mentiu? Se você falar para mim que nunca mentiu, eu vou falar para você, é mentira. Né? Porque a gente sempre, né, desde criança, eu vou provar para vocês que vocês mentiram. E eu também, né? Eu acredito que pouquíssimas pessoas que passaram aqui na Terra não mentiram, né? Jesus foi um deles e ele trouxe, né, aquela frase lá: conhecereis a verdade vos libertará. Mas vamos falar da mentira primeiro. Bom, aí a gente quer proteger, quer esconder aquela verdade que a gente não acha muito adequada, né, socialmente. A gente quer afastar, quando a gente mente, a gente quer afastar da vergonha, né, de passarmos vergonha por algum motivo. A gente quer afastar, quando tem a mentira, quando a gente utiliza a mentira, a gente quer afastar da dor, do sofrimento. Posso estar mentindo, né? Mas esse é o caminho da mentira, tá? No geral, é uma crença, né, que serve às minhas expectativas, que adequa aos meus resultados, entre aspas, né, mais assertivos. Então, a gente acha que mentindo, se eu mentir aqui, se eu falar tal coisa, a pessoa não vai pensar tal coisa de mim. Como se a gente pudesse manipular o pensamento do outro, né? Não é possível. Isso é uma verdade, né? Mas a gente, mesmo assim, não quer acreditar, a gente acha que pode, né? Onde as mentiras são usadas hoje em dia, né? Nas redes sociais, você vê bastante. No jornalismo, nossa, e como, né? Antigamente, jornalismo era uma profissão que era assim, buscava-se uma notícia e buscava-se
os lados dessa notícia, né? E deixava para que nós, que estivéssemos ouvindo ou lendo, né? Tinha o jornal lido também, tirássemos as nossas conclusões. Hoje em dia, redes sociais, todo mundo virou jornalista, passa notícia, mas nem sabe a fonte, às vezes, né? Então, aí a gente encontra também bastante mentiras. Mas, enfim. Onde mais a gente encontra mentiras? Né? Nos profissionais. Toda profissão tem. Será que a sua tem também? Provavelmente. Em algum momento você vai encontrar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, que vai servir, né, a um propósito. Ok. Esse propósito, se é positivo ou negativo, nós não estamos questionando aqui, agora, né? Nos líderes mundiais, né, na política, nos líderes religiosos também. Por quê? Porque a mentira está inserida no ser humano, né? Então a gente vai encontrar em todo ser humano, inclusive dentro do meu ser humano aqui e do seu ser humano aí. Tá, e aí onde é que começou essa mentira? Né? Como é que a gente descobre que, puxa vida, é muito interessante, né? Quando você era criança, você nunca teve que mentir para um adulto? Será que você, em algum momento, teve que mentir, tipo assim, fulano falou que não está em casa, e a pessoa estava. Fulano mandou mentir, mandou falar que eu tenho... Isso aconteceu comigo. Eu, quando tinha 6 anos, minha primeira viagem de ônibus, a pessoa que ia me levar falou assim, olha, nós vamos subir na catraca, na hora de passar a catraca, você fala que tem 5 anos, tá bom? Eu fiquei assim, né? Eu sempre fui meio da pá virada, mas eu fiquei, tá bom. Aí chegou na hora, né, de passar a catraca ali, na época a criança pagava, né? Aí o cobrador, que idade ela tem? Aí a pessoa pegou meu braço assim, me apertou, 5 anos, não é, Sandra? Eu olhei para o cobrador e falei assim, não, é 6. Foi muito interessante isso. E aí, né, aí depois eu descobri que eu estava sendo levada a me exercitar uma mentira. Foi a primeira mentira, talvez a primeira das mentiras ali. Mas então, quando nós aprendemos a mentir desde criança, né, por um adulto. Então, esse é um lado que vem o aprendizado, ok? Aí depois tem um outro momento, né, onde a gente aprende também com o adulto, que o adulto também mente. Quantas vezes você, quando criança, não ouviu o adulto falar, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não vou trabalhar. E aí a criança reproduz esse comportamento, criando uma doencinha, criando na sua mente, né, a febre, até a febre é criada, porque é criada na nossa mente, né? E aí fica com febre, não vai para a escola. Não indo para a escola, ela fica em casa e o adulto, a mãe, o pai, o cuidador, tem que ficar com ele. Então, é uma maneira aprendida, né, de receber a atenção. Que interessante, né? A gente, às vezes, não para pensar nisso. Tem um outro lado que a criança também mente, o oposto, né? Às vezes ela está doente, está com dor de barriga, né? Criança sempre tem isso, mas tem aquela criança que não fala, ela mente para os pais, mente para o adulto, para ir para a escola assim mesmo.
Então, aí tem uma outra intenção, né? Porque provavelmente ela quer dar menos trabalho para os pais, né? Eu vou doente mesmo, vou assim mesmo com dor, mas eu não quero dar a preocupação para o meu pai, para minha mãe, ter que me levar no médico, enfim, né? Olha, são duas vertentes da mesma história, né? Mas são duas mentiras também. Enfim. E aí tem outras mentiras que a gente, quando criança, escuta. Homem não chora. Tem uma outra história que é interessante. Papai Noel vai trazer presente só para aqueles que forem bonzinhos. E aí tem a questão, né? Um monte de mentira numa frase só. Papai Noel não é meu pai. Papai Noel vai trazer presente, nem sempre, né, é o presente que ele vai trazer. É o presente que meu pai e minha mãe comprou e colocou ali para alguém vestido de Papai Noel. Enfim. E uma outra questão. Por que só no Natal eu ganho presente? E por que só os bonzinhos ganham presentes? Né? São frases que a gente escuta quando criança, e depois que você vai crescendo, né, vai caindo o véu e você vai... Nossa, quando eu, Sandra, descobri que Papai Noel não existe, foi uma decepção tão grande. Aí você fala, mas a criança precisa viver da ilusão. Cada um, né? Mas se fosse hoje, se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter conhecido o Papai Noel dessa maneira, né? Porque é uma forma de a indústria ganhar dinheiro, enfim. Aí não tem nem... Outra mentira. Coelho da Páscoa que bota ovo de chocolate. Coelho da Páscoa, coelho é coelho. Não é só na Páscoa que ele, que ele aparece. Coelho é coelho. Ele não bota ovo, né? O coelho, ele gera os filhinhos igual a gente, né? Um gameta dentro do útero do bichinho lá, tal, enfim. E muito menos de chocolate, né, gente? Então é isso. Então são as mentiras que a gente ouve quando criança e fica no inconsciente, né? O ponto não é, fica no inconsciente. Vai ter um momento em que você vai descobrir a verdade. E a verdade que você descobre, quando você percebe que isso tudo é mentira, é onde entra a frase, a verdade vos libertará, né? Cai o véu. Ai, puxa vida, dá um alívio, né? Que às vezes, por exemplo, do Papai Noel, dá um alívio, que se não existe Papai Noel, então por que eu tenho que ser bonzinho, fazer tudo que me mandam fazer? Por que eu não posso ser? A gente vai descobrindo isso com o tempo, né? Por que eu não posso ser eu mesma ou eu mesmo, né? Sem ser bonzinho. Bonzinho é aquele que abaixa a cabeça para tudo e, enfim, às vezes não é tão saudável ser assim. Bom, enfim. E aí a gente vai descobrindo, né, que essas mentiras são as máscaras que nos ensinam a colocar para esconder, com uma intenção para esconder uma verdade que está escondida, né? Bem escondida. E aí é onde começa a mentira. Lá na infância e nos exemplos. Não estou falando que é o certo, que é errado, eu só estou mostrando onde ela começa. E no próximo episódio nós vamos falar mais um pouquinho da mentira, onde ela termina, né? Porque todo começo tem um fim, então as consequências da mentira, tá bom? Então, gratidão
por estarem aqui. Espero ter elucidado um pouquinho, né, dessa verdade escondida aí. E a gente vai se encontrar no próximo episódio. Gratidão. Acabamos de apresentar Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro. Rádio e TV Fraternal sempre sintonizada em você.